Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao Minuto Investigativo comigo, professor Alexandre, auditor. Olha, são assuntos urgentes que eu quero te trazer sobre uma reviravolta possível no caso Adélio Bispo, aquele, que foi autor da facada Bolsonaro. Afinal de contas, onde está Adélio Bispo? Eu já te mostrei aqui no canal que ele está no Presídio Federal de Campo Grande. Você assistiu a reportagem? Sim ou não? Agora, com a ajuda mais uma vez de Thiago Parediani e de Joaquim Carvalho, nós queremos desvendar. O Jair Bolsonaro, ele sabia que poderia acontecer algo ou não? Eu, particularmente, tenho certeza que não. Mas uma lebre foi levantada em relação ao Lula. Você precisa acompanhar toda essa reportagem nesse momento e tirar suas conclusões. Já coloca aí nos comentários de onde você fala comigo e sua opinião e se inscreva no canal. Vamos aos fatos. Roda. Queremos. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam aconchegados na cadeira, porque hoje é bomba porque Joaquim de Carvalho, jornalista aí, tá fazendo essa série de reportagens para o canal 247, fez na verdade, né, uma série de reportagens e o documentário Fakeada no Coração do Brasil traz uma informação que há elementos para dizer que Adélio Bispo foi plantado na cena do crime. E aí você aí do lado mandou para mim aqui pelo canal, nos comentários, para analisar esse vídeo, o que de fato faz sentido, o que não faz sentido, a gente vai aqui atender a esse pedido. O que eu preciso de você, o seu comentário aqui, se você concorda ou discorda com aquilo que eu vou falando ao longo da reportagem, ou que o próprio repórter Joaquim de Carvalho, competentíssimo repórter, fala ao longo da sua colocação. A chamada é bem polêmica, né? Adélio defendia que escolas públicas induziam crianças a virarem gays, né? E também fala que Adélio possivelmente fosse um bolsonarista, o que para mim não casa, né? Seria o maior contrassenso de todos aqui, mas vamos ver. Se ele diz que tem elementos e ele foi em loco, ele apurou, ele entrevistou pessoas, então respeito demais a opinião do Joaquim de Carvalho, sempre vou repetir, trabalhei nos mesmos corredores que ele na AltV aqui em São Paulo, uma emissora de internet, a primeira, né, TV de internet do Brasil, então sei que o Joaquim é da mais alta credibilidade e confiança. E quando ele fala, a gente tem que prestar atenção. Tá? Tanto que assistimos o Fakeada no Coração do Brasil inteirinho e analisamos para você aí tirar suas conclusões a respeito. Vamos lá? Fala aí, Joaquim, o que é que só você viu? Vamos entender quais são esses elementos que atribuem a Adélio Bispo o bolsonarismo. Foi plantado. Primeiro ponto, eu não posso dar tantos detalhes, primeiro porque a gente continua na apuração, e segundo porque vai ter o documentário. O Adélio... esse foi antes do documentário. Acredite, o Adélio era um bolsonarista. Uau. Você vai estar louco. Falei, como assim? Nunca ouvi falar isso. O Adélio, nós fizemos uma análise da rede social do Adélio, e isso está no próprio processo, viu? O Adélio, até o dia 6 de julho, quando ele esteve no clube de tiro juntamente com o Carlos Bolsonaro, os dois dividiram o mesmo espaço. O Adélio estava fazendo propostas dele de criação de clubes militares para cuidar dos adolescentes, para unir as duas grandes instituições brasileiras, segundo a palavra dele, a religião, que eram os evangélicos, e os militares, que eles poderiam cuidar. Para um pouquinho. Deixa eu só fazer um parênteses nessa questão do clube de tiro. Quem aqui do chat já foi num clube de tiro? Vocês já entraram, já frequentaram, já fizeram uma aula ali de tiro? Não gostam desse tipo de coisa? Pode deixar aqui no seu comentário. O clube de tiro, normalmente, quando falar o Adélio e o Carlos estiveram no mesmo clube de tiro, primeiro que é um lugar que não se faz amizades, né, dentro de um clube de tiro. Ontem mesmo eu tive a experiência de ir num clube de tiro com um grande amigo meu, que é policial civil, me convidou, o Renato, grande abraço, e o Reginaldo também, meu amigo. E é um local seguro, tá? Você pode levar um leigo de arma ali para fazer a aula de tiro, que ele vai ter um instrutor, né, tem paredes que dividem o local, você põe o aparador de som no ouvido, você tem óculos de proteção, caso a pólvora voe do seu olho, alguma coisa assim. Então é um local seguro. Falar que teve esse encontro nesse clube de tiro, não tem foto dos dois juntos, não tem áudio dos dois juntos.
Eu queria muito que tivesse aqui para essa narrativa de que eles estiveram juntos e trocaram uma ideia no clube de tiro fosse validada. Mas não tem como validar. Porque eles puderam, pelo que o Bolsonaro mesmo falou, o Adélio foi no clube de tiro atrás do Carlos para poder, de repente, matar, que também não seria uma boa ideia. Não é uma boa narrativa você ir num clube de tiro cometer um crime, porque esses ambientes são monitorados, né? Então também não casa essa narrativa. Mas o que o Adélio foi fazer lá é uma dúvida. Enquanto não vazar áudios dos celulares, mensagens de SMS ou uma foto que ligue o Carlos a ele, essa narrativa de que os dois estiveram juntos ali, ela é só uma narrativa, né? E você entra no clube de tiro, faz o seu tiro, outra pessoa, tinha uma pessoa que inclusive foi ontem lá no clube junto, ele entrou na baia dele, tirou lá as coisas dele, fez lá os disparos e do jeito que entrou no estúdio saiu. Não trocamos uma palavra. Então é muito relativo atribuir que havia uma relação de amizade porque eles estiveram juntos apenas nesse local, nessa única vez aí. Então tem que apurar um pouquinho melhor essa parte, na minha opinião aqui, mas vai lá. Dos adolescentes. E não eram propostas de louca. Você diz, não tem leco-cré. Não, tem um discurso coerente, de direita, de extrema direita. O Adélio, ele defendia a redução da maioridade penal. E ele explicava por quê, e atacou muito o Congresso Nacional quando essa proposta foi rejeitada. Quando você faz essa análise, o Adélio diz outra coisa. Ele diz que as escolas públicas estavam induzindo as crianças a se tornarem gays. É o discurso bolsonarista, a expressão é a mesma. A mesma. Aí você diz assim... Então tá errada a chamada aqui. Peraí, vamos corrigir aqui, ó. Como esteve o cara que o prendeu? Tá escrito aqui, Adélio defendia que escola... Ah, tá, entendi errado, me desculpa. Adélio defendia que escolas públicas induziam crianças a virarem gays. Então tá. Eu tinha entendido que ele estava defendendo as escolas públicas que induziam. Me desculpa, tá? Eu errei, tô corrigindo aqui. Então, o Adélio defendia essa tese de que as escolas públicas induziam as crianças a virarem gays, que seria um discurso direita, no caso, por conta das polêmicas cartilhas e tudo mais. Agora tá entendida essa parte. Bora lá, pode seguir. Que também é bolsonarista, que o imobilizou naquele dia. O Adélio teve essa proposta e o Adélio, na época do Mensalão, o Adélio fez uma transformação, ele foi para a extrema-direita. Então, é falso esse discurso de que o Adélio ele era um extremista de esquerda. O Adélio declara isso no depoimento dele, que ele fez o ataque porque ele tem uma ideologia diametralmente oposta ao do Bolsonaro. Só que essa ideologia diametralmente oposta só começa a se manifestar na rede social a partir do encontro dele ou na presença dele no mesmo local do Carlos Bolsonaro no clube de tiro. Não teve encontro. Olha que interessante o que você está falando. Quer dizer, ele foi bolsonarista até o dia em que encontra o filho do Bolsonaro. A partir daí, pouco tempo antes da facada, ele começa a simular um discurso de esquerda, né? Um discurso esquerdista. Ele entra na página do Bolsonaro e faz comentário do tipo, quando eu te encontrar, você vai ver. Aí ele muda o discurso dele. E aí as pessoas falam, mas eu vi uma foto do Adélio com um cartaz em Florianópolis, ao lado de um cartaz dizendo renuncia a Temer. Isso era a proposta da esquerda. Mentira, essa manifestação foi feita depois que o Jair Bolsonaro também defendeu a renúncia do Temer. O cara que está do lado dele é extremista de direita também. E, inclusive, participou de lives depois que o Adélio foi preso, participou de lives dizendo que tinha ouvido do Adélio que ele tinha uma ligação com o Jean Willis. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é lamentável que isso não tenha sido contado antes. É lamentável, porque todo mundo comprou essa versão de que o Adélio era maluco, mas que tinha essa militância de esquerda. Isto é falso. Isto é falso. Como o cara... E o cara morreu. O Hugo Alexandre, que é o cara que, quando o Adélio supostamente dá a facada, porque não há registro dessa facada, tá? Não há registro em foto dessa facada, não há registro em vídeo dessa facada. Você vê de frente e não consegue olhar. Quem poderia ter esse registro é o fotógrafo
que eu entrevistei um grande fotógrafo, chama Felipe Cury. Nós vamos publicar, ele tem mais de 1.400 fotos que mostram todo o percurso do Bolsonaro e toda a ação suspeita do Adélio, juntamente com os seguranças do Bolsonaro. Eles têm uma interação efetiva, essas fotos mostram. Na hora da facada, ou suposta facada, daquele ato, ele estava de frente para o episódio. Passa um policial federal por ele e tira a atenção dele. Ele lembra disso hoje. E ele deu uma entrevista, mas ele chorou, porque ele dizia o seguinte, ele falou, aquela era a foto que eu fiquei todo o tempo para fazer. Eu não sabia que ia ter facada, mas num evento, como um bom repórter, era aquele momento que ele queria ter registrado. Só que, primeiro, não há indicação de que tenha sido registrado. E, segundo, a atenção dele foi propositalmente tirada na hora do ataque, porque passa um policial federal, entra na frente dele e tira a atenção dele. Quando ele olha, quando ele volta, ele falou, eu não vejo mais o Bolsonaro. O caso de Adélio Bispo parece não ter fim. É uma história que, como diz, parece dois ângulos, como essa imagem minha que está aqui do lado, né? Você olha por um lado, você vê que é muito suspeito por Bolsonaro. Por outro lado, você vê que também pode ter uma forte ligação com PT e PCC. Agora eu quero saber a tua opinião. Escreve aqui no comentário o que você está achando das últimas revelações e descobertas. Eu sou o professor Alexandre, em investigação.